Você já parou para pensar que o seu jejum pode estar sendo ignorado por Deus? Não por maldade, nem por falta de fé, mas porque, sem perceber, você pode estar praticando um ritual vazio, um sacrifício que não toca o céu e muito menos transforma o seu coração. Tem gente que jejua e volta pior. Tem gente que passa fome e perde a guerra espiritual. Mas então, qual é o jejum que Deus realmente ouve? É aí que começa a verdadeira batalha. Não no estômago, mas na alma. Imagine um silêncio tão fundo que parece gritar por dentro. O estômago ronca, a cabeça lateja, o tempo desacelera. Você está jejuando. Mas por quê? Talvez você não saiba explicar direito. Talvez ouviu que jejum é algo espiritual, algo que os profetas faziam, que Jesus fez. Então você tenta repetir o gesto, na esperança de que algo mude, algo aconteça, algo se destrave, mas nada acontece. E nesse vazio, onde você esperava ouvir Deus, tudo o que encontra é o eco do seu próprio cansaço. Mas então, será que jejum? Será que Deus realmente se agrada do seu sofrimento? Ou será que tem algo errado com a forma como estamos entendendo essa prática tão sagrada? O jejum, desde os tempos mais antigos, sempre foi mais do que uma abstinência. Era um ato de guerra espiritual. Um grito silencioso do espírito, clamando por intervenção divina. Foi assim com Daniel, diante do império da Babilônia. Quando todos se curvavam aos deuses pagãos, ele se abstinha, não por vaidade, mas por fidelidade. Ester jejuou antes de enfrentar um rei que poderia matá-la com um olhar. Ela não queria emagrecer. Ela queria salvar uma nação inteira da destruição. Jesus, antes de começar seu ministério, jejuou por 40 dias no deserto. Ali, sozinho, enfrentou o inimigo frente a frente, sem plateia, sem likes, sem elogios. Em todos esses casos, o jejum não era uma dieta sagrada. Era um chamado à guerra. Mas aí vem o choque. Nem todo jejum agrada a Deus. Nem toda abstinência tem valor espiritual. Porque tem gente que jejua por ego. Tem gente que jejua por aparência. Tem gente que jejua e continua cruel, injusto, hipócrita. E é exatamente sobre isso que Isaías gritou. Sim, gritou. Porque às vezes, quando a religião se torna vazia, Deus precisa levantar profetas que incomodam. E agora, a pergunta começa a se formar na mente do espectador. Será que o meu jejum tem agradado a Deus? Ou será que estou só passando fome, em vão? Mas calma. Antes de responder, a gente precisa ir até o centro do problema. E esse centro está nas palavras afiadas de Isaías. Você já imaginou Deus tapando os ouvidos durante uma oração? Ou virando o rosto enquanto alguém jejua? Pode parecer absurdo, injusto até. Mas foi exatamente isso que ele disse, por meio do profeta Isaías. Por que jejuamos e tu não atentas para isso? Reclamava o povo. Por que nos humilhamos e tu não reparas? Eles insistiam. Deus então responde, mas não com carinho, não com abraço, com confrontação. No dia do jejum, vocês cuidam dos próprios interesses, exploram seus trabalhadores. Vocês jejuam, mas vivem em brigas e discussões. O jejum deles era cheio de rituais, mas vazio de justiça, cheio de fome, mas pobre de compaixão. Jejuavam com a boca, mas não com o coração. Aquela religiosidade polida, organizada, com aparência de santidade, era só uma máscara. E Deus não se impressiona com máscaras. Na verdade, ele prefere um pecador sincero a um religioso fingido. E Isaías, como um espelho incômodo, levanta a pergunta que ecoa hoje. Até, será esse o jejum que escolhi? Que o homem se humilhe por um dia, incline a cabeça como junco, se deite em pano de saco e cinzas? A resposta é clara e cortante. Não, esse não é o jejum que toca o coração de Deus. Então, qual é o verdadeiro jejum? Isaías responde. Mas não com teorias, ele fala de ação, de mudança real. Soltem as correntes da injustiça. Desfaçam as ataduras da servidão.
Deem liberdade aos oprimidos. Repartam o pão com os famintos. Abriguem os pobres, desabrigados. Vistam os que estão nus. Não se escondam dos seus semelhantes. Percebe o contraste? O povo jejuava esperando bênçãos, mas Deus esperava transformação. Eles queriam recompensa, mas Deus queria arrependimento ativo. Eles pensavam, se eu me sacrificar, Deus me deve algo. Mas Deus gritava, se você se sacrifica, sem amar, você não entendeu nada. E agora a pergunta muda de tom. Será que estamos jejuando por santidade? Ou por troca? Por reverência? Ou por vaidade? O verdadeiro jejum, segundo Isaías, é um ato de revolução interna. Um jejum que começa dentro, mas transborda fora. É quando você deixa de apenas se abster e começa a agir. Mas por que a gente erra tanto nisso? Por que, mesmo com tanta clareza bíblica, ainda insistimos em jejuns que Deus rejeita? A resposta talvez esteja nos erros que a gente comete sem nem perceber. E o primeiro deles é tão comum quanto fatal: jejuar sem propósito. Você já entrou num ônibus sem saber o destino? Talvez por curiosidade, talvez por impulso. Mas logo vem o desconforto. Cada curva parece te afastar do lugar certo. Cada parada parece tempo perdido. Você olha pela janela e tudo parece estranho. Jejuar sem propósito é exatamente isso. Você se abstém, se isola, sente fome, sente fraqueza, mas não sabe para onde está indo. E aí está o primeiro erro fatal: jejuar sem direção clara. Muita gente faz isso, por tradição, por hábito, ou até por medo, como se o jejum fosse uma senha secreta para Deus responder alguma coisa, mesmo que ninguém saiba o quê. Mas o jejum, sem propósito, vira um deserto sem bússola, uma maratona sem linha de chegada, um sacrifício sem sentido. Mas então, o que seria um jejum com propósito? Vamos olhar para uma mulher que, se não tivesse entendido isso, talvez você nem estivesse aqui agora. Esther, uma jovem exilada, órfã, colocada por Deus no centro de uma conspiração mortal. Seu povo estava prestes a ser exterminado. Era uma sentença de morte assinada por um rei persa. E então, ela jejuou. Mas não foi um jejum aleatório. Não foi um vou jejuar para ficar mais perto de Deus. Foi um jejum com uma missão clara. Se perecer, pereci. Mas antes, eu vou lutar com tudo que tenho. Ela não jejuou sozinha. Convocou todo o povo. 3 dias, sem comida, sem bebida, clamando, se quebrantando, mas com um objetivo: interceder pela salvação de uma nação inteira. E o que aconteceu? A história mudou. O decreto de morte foi revertido. O povo foi poupado. E até hoje o mundo celebra esse livramento no Festival de Purim. Agora pensa nisso. Se Esther tivesse jejuado sem propósito, o que teria mudado? Se ela apenas se isolasse sem interceder, o que teria acontecido? Se ela tivesse buscado parecer piedosa, mas sem se posicionar, talvez o povo teria sido destruído. O propósito é a alma do jejum. Sem ele, o corpo sofre, mas o céu permanece em silêncio. Então te pergunto, por que você jejua? É para buscar direção? Para romper um ciclo? Para interceder por alguém? Ou só porque é o que um deve fazer? Não é errado jejuar. Errado é não saber por que está jejuando. Mas o problema não para aí. Mesmo quando há propósito, tem gente que transforma o jejum em espetáculo. E é aí que mora o segundo grande erro. Um erro que Jesus confrontou sem piedade: a ostentação religiosa. Você já viu alguém orar olhando para o lado? Já viu alguém chorar, esperando que vejam? Já viu alguém jejuar para ser notado? Jesus viu e não ficou em silêncio. Quando jejuarem, disse ele, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Hipócritas. A palavra não poderia ser mais direta. Ela vem do teatro grego. Significa atores. Gente que veste uma máscara e encena um papel. Era isso que os fariseus faziam. Eles jejuavam, sim, mas queriam ser vistos, aplaudidos, admirados. O jejum tinha virado um palco. E eles, os protagonistas da própria piedade.
Pior que isso, é que esse tipo de jejum ainda existe hoje, disfarçado de espiritualidade, camuflado em legendas nas redes sociais, envolto em frases bonitas que no fundo gritam: "Olhem como sou devoto." Mas Jesus ensina o oposto. Quando você jejuar, ungido esteja o teu rosto, limpa esteja a tua aparência. Faça de forma que ninguém perceba, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A lógica do reino é sempre ao contrário. No mundo, quem se exibe, vence. No reino, quem se esconde, toca o céu. Jejum não é performance, é intimidade, é no segredo, na dor silenciosa, na oração sussurrada quando ninguém está vendo. Coração se dobra e o corpo obedece. Não por vaidade, mas por reverência. Mas tem mais. Às vezes, mesmo sem ostentar, a gente erra em outro ponto crucial: o cuidado com o corpo. Tem gente que, na ânsia de ser espiritual, esquece que Deus também habita o físico. E isso nos leva a outro erro comum: negligenciar a saúde durante o jejum. Pense em Jesus no deserto, 40 dias sem comer. Mas a Bíblia não diz que ele ficou sem água. Elias, após um jejum profundo, foi alimentado por anjos, porque o corpo também é templo. E Deus não quer que você se destrua tentando agradá-lo. Muita gente quebra o jejum de forma brusca. Volta a comer como se nada tivesse acontecido. Mas isso fere o corpo e revela que o jejum foi apenas um ritual, sem consciência. Outros jejuam em meio a enfermidades, ignoram limitações médicas, confundem fé com imprudência. Paulo disse a Timóteo: tome um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Em outras palavras, cuidar do corpo também é parte da vida espiritual. O jejum verdadeiro exige sabedoria, discernimento e equilíbrio. Se você sai de um jejum mais fraco, mais irritado, mais distante das pessoas, alguma coisa deu errado. Porque Jesus, ao terminar seu jejum, voltou ao convívio. Sentou à mesa, comeu, sorriu, caminhou entre os seus. O jejum não o afastou da vida. O jejum fortaleceu a missão. E talvez seja isso que a gente tenha esquecido. Jejuar não é se desligar do mundo. É se reconectar com ele, com mais empatia, compaixão e consciência. Mas ainda tem um erro mais profundo, mais sutil. E talvez o mais perigoso de todos: jejuar com motivações erradas. Alguns pensam que jejum é ficar em silêncio. Mas, às vezes, jejum é gritar. Não com a boca, mas com a alma. Gritar contra o orgulho, contra a pressa, contra o ego que sempre quer mais, contra a indiferença que adoece o mundo. O verdadeiro jejum não é vazio, é protesto. É quando o espírito, cansado das distrações, decide parar tudo e dizer: Deus, eu preciso de ti, mais do que comida, mais do que respostas, mais do que qualquer coisa. Mas, e se esse grito for falso? E se o jejum for motivado pela vaidade? E se, no fundo, a gente estiver jejuando por nós mesmos, não por Deus? A Bíblia está cheia de alertas sobre isso. O povo de Nínive jejuou com arrependimento real. Eles se humilharam, sim, mas não para parecerem bonzinhos. Eles sabiam que estavam à beira do juízo. Eles jejuaram e mudaram. Resultado? Deus teve misericórdia. Mas os fariseus, esses jejuavam 2 vezes por semana, e Jesus os chamou de sepulcros caiados. Por fora, bonitos. Por dentro, podres. Então, o que diferencia um jejum vivo de um jejum morto? Não é a duração, não é a intensidade, não é o quanto você sofre. É o propósito, é a oração, é a discrição, é o cuidado com o corpo, é a compaixão pelos outros, é a perseverança até o fim. E é o que você faz depois que ele termina. Porque o erro de muitos é jejuar como se fosse um evento isolado, um ato mágico, um botão de emergência. Mas o jejum não termina quando você come de novo. Ele termina quando a transformação começa. Lembra de Daniel? Ele não jejuava para forçar Deus a responder. Ele jejuava porque queria entender, porque queria discernimento.
porque queria romper as barreiras invisíveis que atrasavam a resposta do céu. E a resposta veio. Um anjo apareceu e revelou: desde o primeiro dia em que você se humilhou, suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia, não foi o tempo do jejum que moveu Deus. Foi a entrega sincera. E você? Está jejuando por quê? Por disciplina? Por arrependimento? Por direção? Por libertação? Ou só por rotina? Deus não precisa do seu sacrifício. Ele quer o seu coração. Ele quer o jejum que muda sua agenda, seu olhar, seu temperamento, seu jeito de tratar as pessoas, seu modo de ouvir, seu desejo de dominar, sua pressa em julgar. Porque o verdadeiro jejum é aquele que te faz parecer mais com Cristo, não só enquanto jejua, mas depois. Você não precisa apenas parar de comer. Você precisa parar de viver no automático e deixar o seu espírito finalmente voltar a ter fome do que realmente importa.